Only me. Only me. All things are Creia de coração. Neither by any other oath, but let your yea be yea, and your nay be nay, lest you fall into condemnation. Nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caias em condenação. Is any among you afflicted? Let him pray. Está alguém entre vós aflito? Ore. Is any merry? Let him sing psalms. Está alguém contente? Cante louvores. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he has committed sins, they shall be forgiven him. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confess your faults one to another, and pray ye one for the other, that you may be healed. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. For the effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elijah was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth for the space of 3 years and 6 months. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. And he prayed again, and the heavens gave rain, and the earth brought forth her fruit. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Brethren, if any of you do err from the truth, and one converteth him, Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, let him know that he which converteth the sinner from his error of his way shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sin. saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. In the last chapter of the book of Mark, the 16th chapter, and the last verse of the 16th chapter of St. Mark, we read these words. No último capítulo do livro de Marcos, capítulo 16, e nos últimos versos do capítulo 16 de São Marcos, nós lemos estas palavras. After he appeared unto the 11 as he sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not him which is risen from the dead. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração,
por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. And he said unto them, Go into all the world and preach the gospel to every creature. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. And these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. The prayer of faith shall save the sick. A oração da fé salvará o enfermo. Now as we bow our heads in prayer, let us all together in our way, in every man in his way, let's pray the prayer of faith for these sick people this morning. Enquanto inclinamos nossas cabeças em oração, vamos todos juntos ao nosso modo, cada um ao seu modo. Vamos orar a oração da fé por esse povo enfermo nessa manhã. Then I want to lay hands on them with the elders. Então quero impor as mãos sobre eles com os anciãos. Then we've done exactly what God's Word said, because that's where I'm going right to in my message. Faremos exatamente o que a palavra de Deus disse, porque é aí onde entrarei imediatamente na minha mensagem. Now let us pray. Agora vamos orar. Our Heavenly Father, as we bring to you this song, the melody of Only Believe, it is expressing to Thee our feeling towards Thy Word. Nosso Pai Celestial, enquanto elevamos a Ti esse cântico, a melodia de somente crer, ela está expressando a Ti nosso sentimento em relação à Tua palavra. And as the sick has been anointed according to Thy Word, and now we are going to pray this prayer of faith, the best of our knowledge, to obey Your commandments. E enquanto os enfermos têm sido ungidos de acordo com a Tua palavra, agora vamos fazer essa oração de fé, o melhor do nosso conhecimento para obedecer os Teus mandamentos. And we realize even in our weakness, Thou art more than able to overcome our weakness with Your power and goodness. E observamos, mesmo em nossas fraquezas, que Tu és mais do que capaz de vencer nossas fraquezas com o Teu poder e bondade. And then we're going to bring the elders down to lay hands on the sick, fulfilling every commission that we know that's been given by our Lord. Então vamos trazer os anciãos aqui embaixo e colocar as mãos sobre os enfermos, cumprindo cada comissão que conhecemos e que nos foi dada pelo Senhor. And we pray, Lord, that we have found grace in Your sight. E oramos, Senhor, para que possamos encontrar graça diante de Ti. After all these years, still we're trying to obey Your commandment. Após todos esses anos, continuamos tentando obedecer os Teus mandamentos. And now I pray with this little group this morning, such as You have sent us, for they are needy, these people that's here to be prayed for. E agora oro com este pequeno grupo nesta manhã, pois Tu os enviaste, pois esse povo que está aqui
para receber oração está necessitado. And we're offering this prayer for each of them. E oferecemos essa oração por cada um deles. You know their hearts and you know their desires. Tu conheces seus corações e tu conheces seus desejos. And I pray this prayer of faith along with this church that you will make manifest to them every desire that they have. E faça essa oração de fé juntamente com essa igreja para que tu lhes manifestes cada desejo que eles têm. May it become a reality just now. And may as they leave this church today, may they go like Abraham of old, calling those symptoms as though they were not there, and denying anything that would be contrary to the blessing that we've asked. Que isso possa se tornar realidade nesse instante e que, quando saírem dessa igreja, hoje possam ir como Abraão no passado, falando dos sintomas como se não existissem e negando tudo que for contrário à bênção que pedimos. Thou hast promised in thy word that it would come to pass, and we believe it. Tu prometeste na tua palavra que isso aconteceria e cremos nisso. Now with these men that you have chosen and called to be ministers and elders, we are going to lay hands upon them just as though we were baptizing them. Agora, com esses homens que tu escolheste e chamaste para ser ministros e anciãos, vamos colocar as mãos sobre eles enquanto nós, como se os estivéssemos batizando. And they've been anointed, the prayer of faith is offered, and hands are being laid on them. E eles serão ungidos, a oração da fé é oferecida e as mãos são colocadas sobre eles. We pray that their faith now will look to thee, O Almighty God, and be made well. In Jesus' name we pray. Rogamos que a fé deles agora olhe para ti, ó Deus Todo-Poderoso, e que fiquem curados. No nome de Jesus oramos. Now I ask the elders to come right down here along the line as we lay hands on them. Agora peço aos anciãos que venham bem aqui na fila, enquanto colocamos as mãos sobre eles. And as each one places your hand on it, E enquanto cada um coloca sua mão sobre o enfermo, you will give me your undivided attention just for a few moments, if you please. por favor, vocês poderiam me dar toda a sua atenção só por alguns momentos? Try not to take too much time as I lay my watch here to be sure. Vou tentar não tomar muito tempo enquanto coloco o meu relógio aqui para ter certeza. Brother Beeler, I think you're on the recorder at the other end, and Leo and Jean isn't here. O irmão Biller, acho que você está gravando ali do outro lado. Leo e Jenny não estão aqui. So I want you to, if you will, a recording of this testimony that I shall give in a few minutes to be sent to Brother Bose. He picked this up. Então quero que você, por gentileza, grave este testemunho que entregarei em alguns minutos para enviar ao irmão Bose. Ele o apanhará. I wish to read this morning from the book of St. Mark, the 12th chapter. Gostaria de ler nesta manhã no livro de São Marcos, capítulo 12. We want to take a portion of this and read it, and because it is God's holy, unadulterated word. Queremos tomar uma porção disso e ler, porque esta é a santa
e inadulterada palavra de Deus. And we believe that God is in His Word. Do you believe that? E cremos que Deus está na sua palavra. Você crê nisso? And we are praying that God will add His blessings to it as we read it. E oramos para que Deus acrescente as suas bênçãos a ela, enquanto lemos. And I'm sure that He will. E tenho certeza que Ele o fará. And I want to take another portion of His Word out of Acts, the 1st chapter. Então desejo tomar outra porção da sua palavra em Atos capítulo 1. And we shall read from there. E leremos ali. And I'm asking the Lord if He will add His blessings to the reading of His Word. E peço ao Senhor que acrescente suas bênçãos à leitura de sua palavra. I was just looking here. I had a mark here in my Bible that I wanted to read from first, but I don't think I can find it just at the time. Eu acabei de olhar aqui e tinha marcado aqui na minha Bíblia, onde eu leria primeiro, mas agora não estou conseguindo encontrar. Just excuse me for a moment. I can find it if I can. I thought I had it. Desculpe-me por um momento até eu encontrar. Se puder, eu pensei que estava aqui. Jesus said unto them, have faith in God. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. For verily I say unto you, if you shall say to this mountain, be moved, and do not doubt in your heart, but believe that those things you say will come to pass, you shall have what you say. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Now, over in Acts, the 1st chapter and the 8th verse, agora em Atos, no capítulo 1, versículo 8. but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and to the utmost parts of the earth. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. I'd like to draw your attention to the word of the Lord this morning for just a while. Gostaria de chamar sua atenção para a palavra do Senhor nesta manhã, só por alguns momentos. I want you to pay the utmost attention to it. Listen closely. E gostaria que você prestasse muita atenção a isso. Ouça atentamente. The value of this word. O valor dessa palavra. After 25 years of ministry for the Lord, in His work and in His Word, and after this being coming in my 12th year of international evangelism, and by the grace of God to meeting tens of thousands of people and seeing our Lord in our own campaigns. Depois de 25 anos de ministério do Senhor, no seu trabalho e na sua palavra, e depois disso, já entrando no meu 12º ano de evangelismo internacional, pela graça de Deus, reunindo dezenas de milhares de pessoas e vendo nosso Senhor em nossas campanhas. When, now as I have seen to Him, right in towards 2 million people, or 1,500,000, somewhere along in there, in the meetings, I've come to this conclusion. Quando agora eu tenho levado a ele aproximadamente 2 milhões de pessoas, ou 1.500.000, mais ou menos isto, nas reuniões. Cheguei a esta conclusão. And of all of our efforts and so forth, it's impossible for God to do anything
for the people until the people first get settled on whether it's truth or not. E todos os nossos esforços e assim por diante, é impossível Deus fazer qualquer coisa pelo povo até que o povo primeiro conclua se é verdade ou não. You just can't. Você simplesmente não pode. No matter, I have seen great masterpieces of our Lord in the Word, who could explain the Word better than anyone I ever seen, and yet could not make the program go over. Não importa, eu tenho visto grandes obras do nosso Senhor na palavra, que poderia explicar a palavra melhor do que qualquer um já viu. E mesmo assim não conseguem levar o programa avante. And I have on my mind this morning a certain man that I think has one of the best radio programs on the air. But there's somehow the man can't put his program over. That's Dr. White. A real teacher, but there's something wrong. E tenho na minha mente, nesta manhã, certo homem que creu que tenha um dos melhores programas radiofônicos no ar, mas por alguma razão ele não está podendo introduzir seu programa completamente. Este é o Dr. White, um verdadeiro professor, mas há algo errado. I don't know where it's at. Eu não sei onde isso está. He's got the vision. He's got the idea. He's got the ability. But he just simply can't get the program to moving somehow. Ele teve a visão, ele teve a ideia, ele teve a habilidade, mas ele simplesmente não está conseguindo levar seu programa adiante. The program that he's got is strictly on the Word, and it should bring the world to their knees. O programa que ele possui está estritamente na palavra, e isso traria o mundo a seus joelhos. And I seen here not long ago in Louisville, when I seen Dr. Mordecai Ham and many great theologians that I know, which was far better preacher than the young 38 or 40-year-old red-headed evangelist walked out to the platform, past those men, and they took a back seat and stood there that night. E vi, não muito tempo atrás, em Louisville, quando vi o Dr. Mordecai Herman e muitos grandes teólogos que conheço, que são melhores pregadores do que o jovem evangelista ruivo de 38 ou 40 anos, que passou pela plataforma, passou por aqueles homens e eles se assentaram atrás e ficaram ali naquela noite. Wasn't 1/10 or 100th the preacher that the man was sitting behind him, though he had the program of God and put it over. Billy Graham. Não era nenhum décimo ou centésimo do pregador que aqueles homens que estavam assentados atrás dele eram, mas ele tinha o programa de Deus e prevaleceu. Billy Graham. I've noticed those things. And in noticing them, then I come to this conclusion. Tenho observado essas coisas e então cheguei a essa conclusão. No matter what you are, God's got to furnish the audience. Não importa o que você seja, Deus tem que prover a audiência. And no matter if I could stand here this morning and bring the dead to life, and to bring the cripples to their normal condition, and yet God is not in the program, it would go nowhere. E não importa se eu me colocasse aqui nesta manhã e trouxesse o morto de volta à vida, e trouxesse os aleijados à sua condição normal, e ainda assim, se Deus não estivesse no programa, isto não iria a parte alguma. God has to be in the program. Deus tem que estar no programa. And any man is known, his character is known by his works. E qualquer homem é conhecido,
O seu caráter é conhecido através de suas obras. No matter who he is, his works prove his character. Não importa quem ele seja, suas obras provam seu caráter. If you take a man, no matter how good he tries to be, if his works are evil, all his goodness won't mount to nothing. Se você toma um homem, não importa quão bom ele tente ser, se suas obras forem malignas, toda sua bondade não ajudará em nada. And a man's word is his characteristic. E a palavra de um homem é sua característica. A man that his word is no good, then you'll never have confidence in that man because his word's no good. E se a palavra de um homem não é boa, então você nunca terá confiança naquele homem, porque sua palavra não é boa. So therefore, God our Father, his character and his works prove what he is. Então, portanto, Deus, nosso Pai, seu caráter e suas obras provam o que ele é. Now we know that this world come here by some great creator. Agora sabemos que este mundo chegou aqui através de algum grande Criador. It could not have just happened to be. Ele não teria existido só por acaso. Now I want this just few moments to be just as simple as possible, but I want you to get it in praying that the Holy Spirit will move it right into the light that it belongs in. Agora quero, nestes poucos momentos, ser o mais simples possível, mas eu creio que você compreende isso, orando para que o Espírito Santo renova isso diretamente na luz a que pertence. Now, if you would just look and see the trees growing and the limbs and the leaves, how they come and go, and the flowers, the spring, the fall, the winter, the summer, something's got to be behind that. Agora, se você apenas olhar e vir as árvores crescendo, e os galhos e as folhas, como elas vêm e se vão, e as flores, a primavera, o outono, o inverno, o verão, algo tem que estar atrás disso. There could not be a tree unless there could be an intelligence to make it a tree. Não poderia haver uma árvore a não ser que houvesse uma inteligência para fazer a árvore. No matter what kind of a life would be in it, there has to be behind that an intelligence to make it what it is. Não importa que tipo de vida estivesse nisso, atrás daquilo tem que haver uma inteligência para fazê-la como ela é. Now think that straight now. Don't let it go over. Think of it deep. Agora pense diretamente nisso. Não deixe isso passar. Pense profundamente nisso. For if you notice our scripture lesson, Jesus said, if you will say in your heart, not in your intellects, it'll never work there. Pois se você observar nossa lição escriturística, Jesus disse, se disseres em teu coração, não no seu intelecto, isso nunca dá certo ali. No matter how much you try to make it won't work. Because it's intellectual and has an end. Não importa o quanto você tente fazer funcionar. Isso não funcionará, porque é intelectual, isso tem um fim. But when anything's eternal, it has no end. And it had no beginning. Mas quando qualquer coisa é eterna, ela não tem fim, ela não tem nenhum começo. Anything with a beginning has an end. Qualquer coisa com fim, começo, tem fim. But it's just those things which has no beginning. Mas só há uma coisa que não tem começo. And only God has no beginning or no end.
E somente Deus não tem começo e nem fim. And then, to have these things that has a beginning, there had to be something without a beginning to start the beginning. Então, para ter estas coisas que têm um começo, teria que haver algo sem começo. The first tree that was ever made, that like the one that Jesus cursed here, said, "No fruit grow on thee from henceforth, no man eateth from thee." A primeira árvore que foi feita, como aquela que Jesus amaldiçoou aqui, disse: de agora em diante nenhum fruto crescerá de ti, ninguém comerá de ti. There had to be somewhere that tree had to have a beginning. And it had an ending. Tinha que haver em algum lugar, aquela árvore tinha que ter tido um princípio e ela teve um fim. When the words that from the lips of the one who gave it the beginning took it to the end. Quando as palavras dos lábios daquele que deu princípio a ela, a levou ao fim. So you see how eternal his words are. Então veja, quão eternas são suas palavras. But we have just accepted the word on the intellectual basis and seen so many total failures till it has brought people to a place that they just hardly know what to believe. Mas temos apenas aceitado a palavra na base intelectual e visto tantos fracassos completos até que isto trouxe as pessoas a uma situação que dificilmente sabem no que creem. They're just got a lot of loose ends to their religion. Elas simplesmente têm tantas coisas incorretas em sua religião. They run out on limbs this way and limbs that way, which comes to the end, and here they come crawling back. Elas correm para os galhos neste lado e para aquele outro lado, e quando chega ao fim, ali vêm elas se arrastando de volta. Great movement starts and they run out like the Methodists, the Baptists, and the Pentecostals and all this. And the first thing you know, they get a little psychic idea and they run out to the limb and they're having a big time. But the first thing you know, they find themselves at the end. Grandes movimentos começam e eles correm para fora, como os metodistas, os batistas, os pentecostais e tudo isso. E a primeira coisa que você sabe, eles obtêm uma pequena ideia psicológica e correm para o galho e fazem uma grande agitação. Mas a primeira coisa, você sabe, é que eles encontram um fim. But the only things that ever last is the eternal things. Mas as únicas coisas que sempre duram são as coisas eternas. And the eternal things are God. E as coisas eternas são Deus. Now, if you notice, a man known by his character is known by his works. Agora, se você observar, um homem é conhecido por seu caráter, é conhecido por suas obras. If we would think of how God shows his character by his works. Se pensássemos como Deus mostra seu caráter através de suas obras. He's got his own character. And he made his works. And if you look at his works, how great they are. Ele tem o seu próprio caráter e ele realiza suas obras. E se você olhar nas suas obras, quão grandes elas são. Now let me challenge every scientist in the world to build me one tree. Agora deixe-me desafiar cada cientista do mundo construir uma árvore para mim. Let me challenge every scientist in the world to make me one little simple sprig of grass. Deixe-me desafiar cada cientista do mundo fazer para mim um pequeno broto de grama. And it's totally impossible. É totalmente impossível. Well, it seems
seems like then, upon thinking those things, that there could be a placing by reading the Word, a faith that would go beyond the intellectual conceptions into the heart. Bem, parece então, pensando nestas coisas, que poderia haver um lugar através da leitura da palavra, pela fé, que iria além das concepções intelectuais do coração. Jesus said, if thou shalt say in thy heart. Jesus disse, se tu disseres no teu coração. Now we get all flustered in our minds and we go out and say, oh, I've seen that done. Yes, Agora ficamos todos frustrados em nossas mentes. Nós saímos e dizemos, eu vi aquilo ser feito. Sim, eu... And once in a while it's a hop, skip, and so forth, but it seems like it just can't get moving right. É de vez em quando, isto simplesmente salta, pula e assim por diante, mas parece que isso não pode se mover corretamente. It's because we try to mix the intellectual with the supernatural. É porque tentamos misturar o intelectual com o sobrenatural. They have no dealings with each other at all. Eles não têm nada a ver um com o outro de modo algum. Intellectuals will say one thing and supernatural will say another. O intelectual dirá uma coisa e o sobrenatural dirá outra. And any man that's ever led by the Spirit of God does not take any thought of any intellectual, but he's led from his heart by the Spirit of God. E qualquer homem que é dirigido pelo Espírito de Deus não pensa em nada intelectual, mas ele é dirigido em seu coração através do Espírito de Deus. He's misunderstood. Ele é mal compreendido. People say, oh, how could it be? O povo diz, como poderia ser isso? Right now I'm getting letters and phone calls. You mean, Brother Branham, that you wouldn't be going overseas after all this great... But it looks wonderful. Agora mesmo estou recebendo cartas e telefonemas. Você quer dizer, irmão Branham, que você não está indo para o exterior? Depois de todo este grande... Mas isso parece maravilhoso. But something way down inside said, be careful. Mas algo bem lá dentro diz, tenha cuidado. And therefore we don't look at what we see, we look at those things we do not see. But what God says in the heart. E então não olhamos no que vemos, olhamos para aquelas coisas que não vemos. Porque Deus nos fala no coração. And if we could pay attention to those things, how much more by divine healing? E se pudermos prestar atenção a essas coisas, quanto mais na cura divina. If God made the promise and it anchors in the heart, well, what good do we need intellectuals anymore? Se Deus fez a promessa e ela está ancorada no coração, bem, para que precisaríamos de mais intelectuais? I don't look at my affliction. I don't look at my symptoms. Eu não olho para a minha aflição. Não olho para os meus sintomas. I look at what God said about it. Olho para o que Deus disse sobre isso. Because after all, He is the boss and the supreme boss. Amen. Porque depois de tudo, Ele é o chefe e o chefe supremo. If the doctor said so and so, Se o médico disse isso e aquilo, now if you try to bluff that, it won't work. agora se você tentar se iludir sobre isso, não funcionará. If you try to reason it in your mind, saying, yes, God's word's right, I believe that, I believe it will come to pass, I think that. Se você tentar argumentar isso em sua mente, dizendo, sim, a palavra de Deus é correta,
Eu creio nela. Creio que isso acontecerá. Eu penso assim. Now, if that's intellectually, you just might as well stop thinking it. Agora, se isso é intelectualmente, é melhor você parar de pensar nisso. Until something comes down on the inside of you that just says it's so, that's all there is to it. Até que algo desça em seu interior e diga que isso é assim, e isso é tudo que há nisso. There is not enough demons out of torment could ever shake it from you. Não existe demônio suficiente no inferno que poderia tirar isso de você. It's something on the inside called the heart. É algo interno chamado coração. There's where real faith finds its resting place. É ali onde a verdadeira fé encontra seu lugar de descanso. Amen. Intellectuals will try to reason about it. Now let us be reasonable. Os intelectuais tentarão argumentar sobre isso. Agora sejamos apenas razoáveis. But faith has no reasoning. Mas não existe discussão na fé. Amen. It just has one thing, and that's God's word is right. Amen. Ela tem apenas uma coisa, e esta é: a palavra de Deus é correta. Oh, there's where the soul sets its feet and rests eternally, right there, where God said so. É aí onde a alma firma seus pés e descansa eternamente, pois assim disse Deus. Not a bluff, but knowing it. Sem engano, mas conhecendo isso. And the earth, being God's work, it absolutely speaks and testifies of His being. Amen. E a terra, sendo uma obra de Deus, absolutamente fala e testifica do seu ser. There has to be a God or there would be no earth. Tem que haver um Deus ou não haveria nenhuma terra. There has to be a creator or there'd be no creation. Tem que haver um Criador ou não haveria nenhuma criação. And if this word that He created the earth by gives the promise, it has to create exactly what this earth created by His word in the beginning. When God said, let there be. E se essa palavra com a qual Ele criou a terra dá a promessa, ela tem que criar exatamente através da sua palavra. O que é essa terra criada no princípio quando Deus disse, haja? And it might take 10 billion years. Isto pode ter levado 10 bilhões de anos. I don't know how long it taken. Eu não sei quanto tempo isso levou. But how long it taken, that meant nothing because God's eternal. Mas quanto tempo isso levou? Não quer dizer nada porque Deus é eterno. And He said, let there be, and it began to develop. For God took His own word and believed. E Ele disse, haja. E isso começou a se desenvolver, pois Deus tomou a sua própria palavra e creu. And if His word of His creation, His work here, proves that He is a creator, then why can't we take His word at what it says and believe it? Because it's the same Creator's word. E se a sua palavra, a sua criação, sua obra aqui, prova que Ele é Criador, então por que não podemos tomar a sua palavra no que ela diz e crer nela? Ora, ela é a mesma palavra do Criador. Now, His works bear witness. Suas obras testificam. Now, before God, the infallible one, could speak anything, it has to be perfect because it can only
E diante de Deus, o infalível poderia falar qualquer coisa. Isso tem que ser perfeito, porque isso pode apenas. It can only, if it comes from God, it's coming from a perfect channel. Amen. Se isso vem de Deus, isso vem através de um canal perfeito. Now notice this. Agora observe isso. All peoples, everything, men are known by their works. Todos os povos, em tudo, os homens são conhecidos através de suas obras. When the great municipal bridge was built in Sydney, Australia, when they sent around the world to get bridge builders, architects, and from across the peninsula at Sydney, Australia, to span over to South Sydney. Quando a grande ponte municipal foi construída em Sydney, na Austrália, quando eles foram ao redor do mundo para obter construtores de pontes, arquitetos, através da península em Sydney, Austrália, para ligar o sul de Sydney. The architects and all came and dug up the soil and tested it. Os arquitetos, todos eles vieram e cavaram o solo e o testaram. And all of them come to this conclusion, it cannot be done. E todos eles chegaram a essa conclusão. Isso não pode ser feito. Said the whole bay is full of quicksand. And the soil will not hold together enough. Disseram, toda a Bahia está cheia de areia movediça. E o solo não se firmará o suficiente. It'll shift from place to place. Ele mudará de um lugar para o outro. Therefore, if the bridge would be built, it would be a dangerous thing to try to pass over it. Portanto, se a ponte fosse construída, seria uma coisa perigosa tentar atravessá-la. And finally, there was a man who was a man of vision, a bridge builder in England. E finalmente apareceu um homem que era um homem de visão, um construtor de pontes da Inglaterra. He came over and he looked at the sand. Ele apareceu e olhou para a areia. He surveyed it. Ele examinou aquilo, He tested the soils. testou o solo, He sounded the water. ele examinou a água, He looked it all over first. ele olhou tudo primeiro. Oh, I love that. He looked it all over first. Oh, eu gosto disto. Ele olhou tudo aquilo primeiro. Jesus said a man buying a ground or going to meet an army, first he sits down and counts the cost. Jesus disse, um homem ao comprar uma terra ou indo enfrentar um exército, primeiro ele se assenta e faz o orçamento. Every one of you here at the altar this morning would sit there in your seats before you come to be anointed and would count what it means. Amen. Se cada um de vocês aqui no altar, nesta manhã, se sentasse ali, nos seus lugares, antes de virem para serem ungidos e considerassem o significado disso, it wouldn't be just going through a prayer line haphazardly. It would be going there with a firm confidence. Amen. That God had promised it and God was able to keep His word. Então isso não seria apenas um passar através da fila de oração por um acaso, seria ir ali com uma confiança resoluta de que Deus prometeu isso e que Deus é capaz de guardar a sua palavra. Thank God. Hallelujah. So this man tested the soils, he tested each bed in there that had the quicksand,
Então aquele homem testou o solo, ele testou cada camada ali que a areia movediça possuía. And finally he went to the officials and he said, I will build the bridge and it will be safe. E finalmente ele foi até aos oficiais e disse, eu construirei a ponte e ela ficará segura. The bridge builders of America and different parts of the world only laughed and said, the man is mentally ill. Os construtores de pontes da América e de diferentes partes do mundo apenas riram e disseram, o homem está mentalmente doente. No man can put a bridge across that. Nenhum homem pode colocar uma ponte ali. Said even if a chicken should walk the bridge that would be built, it would sink. Disseram, até mesmo uma galinha que andar sobre a ponte fará com que ela afunde. The bridge cannot stand it, the vibrations of even the dog running across the bridge, which will vibrate the bridge. A ponte não a suportaria. As vibrações, até mesmo de um cachorro correndo pela ponte, vibraria a ponte. So it would shake the sands and the bridge would go down. Disseram, a areia tremeria e a ponte afundaria. It cannot be done. Isso não pode ser feito. But this man was a man of vision. Mas aquele homem era um homem de visão. And he knew what he was talking about. For something down in him told him he could do it. E ele sabia a respeito de que estava falando, pois algo lá no fundo lhe dizia que ele poderia fazer aquilo. God give us men in the church like that. Deus nos dá homens assim na igreja. Now from all of the scientific research that it could not be done. Agora, com toda a investigação científica dizendo que isso não podia ser feito, Science proved that it could not be done, but this man had a vision he could do it. a ciência tinha provado que aquilo não poderia ser feito, mas aquele homem tinha a visão de que poderia fazer aquilo. So he took the contract. Então ele aceitou o contrato. Quickly he went to work. Ele começou a trabalhar rapidamente. He went to testing the soils. Ele foi testar o solo, He went to testing and sounding the depths of the quicksand bed. foi testando e sondou as profundidades das camadas de areia movediça. He tested every bolt. Ele testou cada parafuso. He tested every piece of wood, every piece of metal, every concrete. Ele testou cada pedaço de madeira, cada pedaço de metal, cada concreto. Everything had to be perfectly tested because his great name and his character and his ability rested on whether that bridge stood or not. Tudo tinha que ser perfeitamente testado, porque seu grande nome e seu caráter, a sua habilidade dependiam daquela ponte ficar em pé ou não. And if a man of this earth, by a vision, would be sure that everything was tested perfectly before he put it in a bridge because of his character and because of his name, how much more did our blessed Heavenly Father test every word that was ever said or wrote in the Bible? E se o homem testou a terra com visão e se certificou de testar tudo perfeitamente antes de colocar aquilo na ponte, por causa do seu caráter e por causa do seu nome,
Quanto mais nosso bendito Pai Celestial, ao testar cada palavra que foi dita ou escrita na Bíblia. He tested every word, every prophet. Ele testou cada palavra, cada profeta. And every son that cometh to God must be tested. E cada filho que vem a Deus deve ser testado. The material that goes in this great highway, every rock, every material before it's placed into the body of Christ has to be tried, chastened. O material que é usado nesta grande via de comunicação, cada rocha, cada material, antes de ser colocado no corpo de Cristo, tem que ser testado, apurado. Every son that cometh to God must first be tried. No exceptions. Everyone. Cada filho que vem a Deus deve ser provado primeiro, sem exceção. Cada um deles. Every prophet, before he could write in that Bible, he was tested by the Holy Spirit. Cada profeta, antes que pudesse escrever nessa Bíblia, foi testado através do Espírito Santo. Just as he... Exatamente como eles. The bridge builder, I'm sorry I forget his name, I knew it. O construtor da ponte, me desculpem, esqueci o nome dele. Eu sabia. A couple days ago I was reading the article, how that he had everything tested. Há uns 2 dias atrás eu estava vendo um artigo de como ele testou tudo. He got the best mechanics he could find. Ele chamou os melhores mecânicos que pôde encontrar. He got the best concrete man. Ele pegou os melhores homens que trabalham em concreto. He got the best that he could find to put together the best that he had. E ele chamou os melhores que pôde encontrar para reunir o melhor que tinha. Oh, my soul would cry, hallelujah to God, when I think that God puts in His church the best that He can find. Amen. Oh, minha alma clama, aleluia a Deus, quando penso que Deus coloca na sua igreja o melhor que Ele pode encontrar. God takes His children and tests them with the acid test. Amen. Deus toma seus filhos e os testa com um teste rigoroso. Then He places them into the body of Christ because they are tested. Então Ele os coloca no corpo de Cristo depois de serem testados. They believe. Eles creem. They went through the trials. They've had the experience. Eles passaram por provas. Eles tiveram experiências. They are witnesses of His. They know what they're talking about. Eles são suas testemunhas e sabem a respeito do que estão falando. Not just an intellectual conception, but they've been born again of the precious Holy Spirit and time tested and tried until their souls are set like flint towards Calvary. Não apenas uma concepção intelectual, mas eles nasceram de novo no precioso Espírito Santo e são provados e testados pelo tempo até que suas almas estejam firmes no Calvário. Yes, they are time tested. Sim, eles são testados pelo tempo. They are witnesses of His power. Eles são testemunhas do seu poder. Hallelujah. And through that, God's building a bridge. Hallelujah. From earth to glory. That the wayfaring man may come on the highway, sit under the tree, Amen. in the cool of the day, but time-tested material. Those who take God at His word.
E através disso, Deus está construindo uma ponte da terra até a glória para que o viajante possa pegar a estrada, se assentar sob uma árvore no frescor do dia, com material testado pelo tempo, aqueles que tomam a Deus na sua palavra. No matter what the symptoms are, the circumstances, that doesn't stand in the way. Não importa quais sejam os sintomas, as circunstâncias, isso não atrapalha o caminho. God's got time-tested material as a witness, and He places it. Deus possui material testado pelo tempo como testemunha, e Ele os coloca. And this great bridge builder, when finally the architect stood along on the side and said to the builder, many of the critics, it'll never stand. E este grande construtor de pontes, quando finalmente os arquitetos se reuniram e disseram ao construtor, muitos dos críticos, ela nunca suportará. So have they said the church will never rise. Igualmente disseram, a igreja nunca se levantará. So have they said the days of miracles is past. Então eles disseram que os dias dos milagres passaram. So have they said that old-time religion cannot be enjoyed anymore. Então disseram, a religião dos velhos tempos não pode ser desfrutada mais.